Shalom, queridos, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um momento de estudo da Palavra de Deus. Nós iremos, esta noite, começar a estudar a carta aos Hebreus. Uma carta muito importante, muito linda, para que a gente possa crescer no Senhor e no conhecimento da sua palavra. Nós vamos orar e depois nós começaremos a tratar o assunto de hoje. Santo, Santo Deus, Tu és grande e poderoso, Senhor. Tu és magnífico acima de todas as coisas. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos santificou, o Senhor nos justificou, o Senhor escreveu nossos nomes no livro da vida. Senhor, graças Te damos por tudo que Tens feito em nossas vidas. Tu és, Senhor, o autor da nossa salvação, Tu és o autor da nossa fé, da nossa esperança. Por isso nós Te louvamos nesta noite, Senhor. Abre os nossos corações para entender os Teus propósitos em nossas vidas. No poder do nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, estudar a carta de Hebreus é muito importante porque é a carta que vai interpretar todo o significado das ordenanças, dos rituais do Antigo Testamento. É a carta que mais cita o Velho Testamento, porque em Cristo é cumprido todas as profecias, todos os símbolos, tudo aquilo que vivemos ali no tabernáculo de Moisés, no templo de Salomão, com a história de Josué, de Arão e tantos outros. Então é muito importante nós conhecermos esta carta. Ela é muito rica em detalhes do que Jesus concluiu na sua vida, o que estava sendo revelado desde Gênesis. E nós iremos aprender a estudar esta carta para que Deus possa nos abençoar na fé, na esperança e crescer no conhecimento de Deus. O que nos faz firmes na fé, forte na fé, é conhecer a Cristo. E esse conhecer a Cristo não é um conhecimento intelectual, de ter informações sobre Jesus, mas é um conhecimento de relacionamento diante de Deus, é ter relacionamento com Deus. Por isso eu vou usar alguns slides e você vai estar acompanhando aí. Hoje nós iremos dar um panorama sobre a carta aos Hebreus. E o tema que eu escolhi para nós tratarmos foi este aqui. Cristo é a melhor e superior revelação de Deus aos homens. De todas as revelações que nós temos acompanhado na Bíblia, desde Gênesis a Jesus, ele é a melhor revelação de Deus aos homens e também é superior a todas as outras. Portanto, nós iremos tratar nesta noite sobre os fundamentos desta carta. O que o autor queria manifestar nesta carta. E nós começamos primeiramente por tratar do autor. Ninguém sabe exatamente quem foi o autor da carta aos Hebreus. Existem muitas indagações, perguntas, porém ninguém atesta quem é o autor da carta aos Hebreus. Apenas Orígenes deu a melhor resposta sobre este assunto da autoria da carta. Ele disse assim: apenas Deus sabe com certeza quem escreveu esta epístola. Então, eu creio que foi a resposta mais certa dessa pesquisa de quem é o autor aos Hebreus, é de Orígenes, um dos pais da igreja. Apenas Deus sabe com certeza quem escreveu esta epístola. E a data desta carta, nós só podemos descobrir também nas evidências que mostram no próprio texto de Hebreus.
E nós sabemos, pelo texto de capítulo 2, versículo 3, e 13, versículo 7, que não foram os primeiros cristãos que escreveram esta carta, a primeira geração dos apóstolos, mas foi cristãos da segunda geração que escreveu esta carta. Provavelmente, a data está entre 64 e 66 depois de Cristo. Isto foi antes da destruição de Jerusalém pelo imperador romano Tito, que devastou a cidade de Jerusalém. E por que a gente disse que foi antes? Porque não há na carta nenhum relato sobre a destruição de Jerusalém. E se houvesse escrito após esse evento da destruição de Jerusalém, com certeza o autor colocaria, porque Hebreus está falando de um povo que está sendo maltratado, está sendo perseguido, está sendo esquecido, e a carta aos Hebreus vai animar este povo a permanecer firme na fé. Portanto, a data é esta aqui, entre 64 e 66, antes da destruição de Jerusalém como cidade, o templo de Salomão, que agora seria o templo de Herodes, e foi destruído tudo em 70. Então, para quem o autor escreveu esta carta? Nós sabemos que todas as cartas, as de Paulo, as de Pedro, as de João, de Tiago, Judas, tinham um público, um povo que ia receber esta carta, uma igreja. Então, o grupo que vai receber essa carta aos Hebreus, por todo o contexto que está falando, de todo o simbolismo judaico e do Antigo Testamento, nós cremos que foi escrito para cristãos hebreus, cristãos que se converteram do judaísmo para o cristianismo, cristãos que conheciam a lei de Moisés, conheciam todos os rituais, as alianças, tudo eles conheciam. Então, nós cremos que foi escrito ao povo hebreu que se tornou cristão ouvindo a palavra de Deus. E ela foi escrita ou da Itália ou para os cristãos da Itália. Então, quando o autor lá em 13, 24 diz, os irmãos de Itália os saúdam, há um entendimento que, porventura, estava fora da Itália, e os cristãos estavam mandando notícias e saudações, ou o autor estava na Itália mandando para os cristãos que estavam dispersos. Como não há essa certeza, então ela foi escrita ou da Itália ou para os cristãos também da Itália. Okay? Então, esta carta foi escrita para os que creram no Senhor Jesus e foram genuinamente convertidos. Também foi escrito para aqueles que se tornaram cristãos, foram batizados, porém tinham uma fé fraca. Ele vai tratar disto na sua carta. Então, esta carta atinge dois públicos. Os crentes realmente sinceros e fiéis ao Senhor e aqueles que ainda estão com algumas dúvidas, algumas inquietações, estão ainda como que em cima do muro. Então, o autor vai ajudar também esses cristãos a se definir como cristãos sinceros e verdadeiros em Cristo. Então, queridos, este é o autor, data e destinatários da carta. Então, o contexto e assunto da carta nós podemos tratar, e eu vou começar pelos opositores que os irmãos daquela época enfrentaram pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Antes mesmo desta geração de cristãos, Paulo, João já falavam de opositores, e eles citaram os gnósticos, com a sua doutrina gnosticista. E o que significava o gnosticismo? É a crença na revelação individual de um conhecimento secreto superior de origem sobrenatural. Então, para que a pessoa fosse salva, ele tinha que ter acesso a esse conhecimento superior secreto, e se ele conseguisse conhecer estes segredos, então ele teria uma libertação da sua vida, da sua alma,
e, portanto, ele seria salvo. Só que isto não está na Bíblia, isso é contra a palavra de Deus. Quem nos salva é Jesus, quando nós o conhecemos de todo o nosso coração. Então havia o gnosticismo, havia também o humanismo e o relativismo. O David Conniff, na sua Bíblia Discipulado, na página 1716, ele diz assim: o humanismo e o relativismo insistem que Jesus foi um bom mestre e filósofo, apenas, mas que ele não era Deus. Então veja só que este tipo de crença não aceitava Jesus como o verdadeiro Filho de Deus revelado por Deus. E até hoje nós temos, em nossos dias, o humanismo, em que o homem é o centro, em que o relativismo diz que não existe uma verdade absoluta, existem várias verdades. Isso gera muito conflito no coração dos homens, porque a Bíblia diz que existe apenas uma verdade a ser crida e seguida, que é Jesus. Portanto, contra estes opositores, o gnosticismo, o humanismo e o relativismo, nós temos também um outro chamado individualismo, em que somos o centro da vida neste mundo. O homem está praticamente como um Deus, né? Em que ele faz tudo para ser satisfeito os seus desejos, as suas ambições, os seus sonhos. Então, o individualismo, ele realmente é contra a verdade de Deus, porque Deus vai formar uma igreja, vai formar um povo, um corpo. O individualismo vai contra as verdades do Evangelho, porque Deus não nos chamou para viver sozinhos e satisfazendo nossos próprios desejos. Contra tudo isso, nós temos a verdade bíblica. Ela é, sim, a fonte de todo conhecimento que pode libertar o ser humano. Pois Deus se revela através da palavra de Deus. Então, qualquer conhecimento de Deus verdadeiro, nós só podemos achar através da Bíblia, a palavra sagrada que Deus deixou para os homens. O gnosticismo tem a sua proposta, o humanismo tem a sua, o relativismo tem a sua, o individualismo tem a sua, mas nenhum destes caminhos leva a ter um relacionamento com Deus. Porque em João 8 diz assim: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, a única forma de ser um discípulo verdadeiro de Jesus é se a gente obedece à palavra de Deus, o que está na Bíblia, deixada para nós. E diz mais: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a única que tem a verdade explicada, a única verdade existente é a Bíblia, porque a verdade é Jesus. Então, só quando nós conhecemos Jesus, nós somos libertos de todo tipo de pecado, todo tipo de escravidão, de todo tipo de filosofia errada, de todo tipo de sistema humano ou maligno que se desvia da presença do Senhor. Somente a verdade vem para nos libertar. Então, porém, como e por que esta carta foi escrita? E temos que entender o processo que ele está escrevendo para os judeus e no que implicava um judeu se tornar cristão. O que envolvia um judeu deixar o judaísmo para vir para o cristianismo. Olha, queridos, ao deixar a fé dos seus antepassados, era tido como um apóstata e às vezes recebia as seguintes punições: se um judeu viesse para o cristianismo, privação do direito de herança pela família, ele era deserdado pela sua família, não tinha direito a usufruir de nenhum bem da sua família, recebia excomunhão da congregação de Israel, ele era expulso da comunidade de Israel. Ele perdia
os seus bens e também trabalho. Era difícil achar trabalho. Também perdia a sua vida pública, e publicamente ele passava a ser ridicularizado como um desregrado, como um abandonado, como um excluído, e também recebia tormento mental e tortura física. E, por final, ele poderia receber prisão e até martírio. Então, receber Jesus naquela época, um judeu se tornar cristão, era muito difícil. Nós podemos ver isso na própria história de Paulo, que era um judeu sincero, religioso, fariseu, mas quando ele se tornou cristão e começou a defender Jesus, o cristianismo, ele sofreu muitas perseguições porque ele fez esta escolha por Jesus. Isto acontece hoje em dia. Muitos muçulmanos, quando vêm a Jesus, eles também são perseguidos, são deserdados, sofrem punições da família, do Estado. Muitos são excluídos. Muitos aqui no Brasil também, quando aceitam o evangelho, a família rejeita, abandona. Esse tipo de sofrimento na história da igreja sempre aconteceu. Então, tinha alguns argumentos para que os judeus permanecessem no judaísmo. Alguns argumentos fortes que nós iremos apresentar aqui, que eles poderiam realmente seguir a antiga fé. E o primeiro é os cristãos, o rico legado ministerial dos profetas, né? Lembravam da história de Elias, de Eliseu, da história de Jeremias, de Isaías, profetas poderosos em Deus. Então, esse legado, eles achavam que iam perder porque estavam indo para Jesus, né? O proeminente ministério dos anjos na história de Israel, né? Desde Gênesis, os anjos vinham, visitavam os homens, eles manifestavam decisões de Deus, traziam a aliança de Deus para o povo, se relacionavam com os homens, trazendo direção, sabedoria. Isso era um legado também que eles tinham, um argumento para manter no judaísmo. O legado de Moisés, o grande legislador de Israel, então, abandonar a lei de Moisés era um grande defeito que eles achavam, né? Abandonar o judaísmo. Vejam que em João capítulo 8, os judeus dizem que eles tinham uma herança, tinham um pai, tinham Moisés, a lei de Moisés. Então, eles se agarravam muito nestas palavras que eles falavam sobre Moisés e o ministério dele. O brilhante comandante militar Josué, que os introduziu na Terra Prometida. Josué realmente era um herói para eles. E abandonar também o judaísmo era abandonar estes homens de Deus. O esplendor do tabernáculo, quando Deus mandou Moisés construir, e todo aqueles significados materiais, tudo era uma beleza para eles, era uma honra para eles seguir as leis de Moisés, os sacrifícios. O templo de Salomão também, tudo isso simbolizava muito para eles. A glória do sacerdócio de Arão no tabernáculo. Então, Arão era tido como um grande sacerdote para eles. A lei, a aliança de Deus por meio de Moisés, tudo isso eram lembranças. E alguns realmente, vou deixar tudo isso para seguir o cristianismo? Será que vale a pena ser cristão? Então, os cristãos têm esta pergunta, né? E os cristãos, o que têm? O que eles vão ganhar se tornando cristãos? O que nós vamos ganhar? Então, o livro de Hebreus responde a estas perguntas, né? Como eu vou usufruir dos benefícios que eu já tenho do Antigo Testamento, me tornando cristão? Então, quando a gente lê Hebreus, a gente vai entender que eles não estavam perdendo. Era que, na realidade, Deus estava progressivamente trazendo revelações
da sua presença e do que ele queria conosco até o fim. Então, tudo foi importante no passado. Tudo foi importante porque, através das maravilhas dos homens, dos sinais, dos tipos, Deus vinha revelando. Só que eles não sabiam que isto se cumpria em Cristo. E Hebreus vem mostrar claramente isso. Olha, vocês estão indo realmente no caminho certo, porque em Hebreus nós vamos aprender que Jesus é o cumprimento de tudo aquilo que está no Antigo Testamento. Por exemplo, nós temos Cristo, a maior e a melhor revelação de Deus aos homens. Ele é superior aos profetas. Jesus é superior a qualquer profeta que já viveu antes dele. Ele é superior aos anjos, por mais poderosos que sejam, como Miguel, mas Jesus é superior aos anjos. Jesus é superior a Moisés, que trouxe a aliança, que os libertou do Egito, que trouxe a lei. Jesus é superior a Moisés. Jesus é superior a Josué, que os fez introduzir na Terra Prometida. Jesus vai nos introduzir nos céus, eternamente. O sacerdócio de Jesus é superior ao sacerdócio de Arão. Então, ele apresenta um sacrifício perfeito. Enquanto os sacerdotes apresentavam sacrifícios de animais por si e pelos outros, Jesus apresentou a si mesmo com um sacrifício perfeito no santuário eterno de Deus. Ele apresentou uma melhor aliança, porque a aliança de Moisés trazia apenas morte, condenação, mas a aliança de Jesus nos traz vida e vida em abundância. Portanto, conhecer o livro de Hebreus, a mensagem de Hebreus para os judaizantes era de fundamental importância, porque eles não estavam perdendo a fé. Eles estavam ampliando e vendo o cumprimento da sua fé sendo ali manifestada em Jesus Cristo. Então, Jesus ele substitui os ritos pela realidade. Então, como, por exemplo, no tabernáculo de Moisés, quando havia o ritual dos sacerdotes se lavarem antes de entrar no tabernáculo, então, em Cristo, os nossos pecados foram lavados, foram purificados, né? Então, assim como eles tinham os animais em sacrifícios semanais, mensais e diários, Jesus é o nosso único sacrifício. Então, tudo aquilo que era ritual no Antigo Testamento torna-se realidade no Novo Testamento, no livro de Hebreus. O prévio pelo definitivo, né? Aquilo que era apenas sombra, aquilo que iria passar, que iria terminar um tempo, ia ser trocado por aquilo que seria definitivo, que é Jesus. O temporário pelo permanente. O templo foi temporário, o tabernáculo foi temporário, os profetas foram temporários, mas Jesus, ele é permanente em nós a cada dia da nossa vida. O bom pelo melhor. Foi bom ter aquelas experiências? Foi, porque Deus é que trouxe. Foi excelente, porém, Deus tinha algo melhor para nós. Então, é trocado o bom pelo melhor. Ele é o cumprimento de todos os utensílios sagrados, lá do Antigo Testamento, aqui no Novo Testamento, ele cumpre estes rituais todos. Os utensílios do tabernáculo do templo, por exemplo, a mesa dos pães era feita de madeira de acácia e revestida com ouro. O entendimento é que a madeira significava a parte humana de Jesus e o ouro significava a parte divina de Jesus. Então, a parte humana de Cristo era revestido pela glória de Deus, pela presença de Deus. Então, isso ficou claro na vida de Jesus, que ele era um homem, mas só se via a manifestação de Deus na vida dele. Isso também, este privilégio nós temos hoje, né? Porque, embora na nossa humanidade, Deus habita em nós, Jesus habita em nós, nós temos a beleza da Trindade em nós. Então, a madeira e o ouro representavam ao lado humano e divino de Jesus, que também representa em nós.
A oferta de si mesmo superou todos os sacrifícios, porque em Jesus a oferta foi perfeita. Ele não tinha nenhum pecado, ele era limpo de coração. Então, era a oferta. Tudo isso era para mostrar que ser cristão era realmente algo tremendo de se experimentar. Então, todo o passado é como que o brilho das estrelas, e todo o presente em Cristo é como o brilho do sol. Nós podemos, à noite, olhar para as estrelas, porém ninguém consegue olhar diretamente para o sol. A vista não aguenta tanta luminosidade. Assim mesmo no Antigo Testamento, aqui que nós olhávamos era apenas pouca luz, mas em Cristo nós olhamos todo o resplendor da glória de Deus, da manifestação de Deus. Todo o sistema judaico perde brilho diante de Jesus. Diante de Jesus. Ele foi importante? Foi, mas por um tempo. Nós agora estamos em Cristo, um novo sacerdócio. Nós estamos numa nova aliança, algo muito melhor e muito superior. Por isso ele substitui tudo o que eu já falei aqui. Aquilo que era apenas o ritual, que era prévio, que era temporário, que era bom. Jesus substitui todas as coisas. Porém, queridos, ao se tornar cristão, ainda havia a questão da perseguição. Como eu falei antes, é como se estivesse traindo Moisés, né? Traindo os profetas. Mas quando o evangelho ele foi sendo explicado, ele foi sendo ensinado, o povo foi entendendo, até sacerdotes, diz o livro de Atos, se convertiam a Jesus e abandonavam aqueles sacrifícios, aqueles rituais e seguiam a Jesus, como está escrito no livro de Atos. Por isso eles enfrentavam a oposição amarga e fanática de alguns, né? O maior exemplo que temos são os apóstolos, né? Que foram várias vezes levados ao sinédrio, aos tribunais, a prestar conta que eles estavam ensinando esse novo ensinamento, que chamavam de nova doutrina. O que é isso que vocês estão ensinando? Era a nova revelação em Jesus Cristo. Isso poderia nos levar ao desespero e ao desalento, né? Puxa, nós agora estamos buscando o que é melhor, Jesus, nós agora somos filhos de Deus em Jesus, nós somos o novo povo de Deus e nós estamos enfrentando tribulações, perseguições, prisões, esse fanatismo todo, o que vai acontecer? Então, por isso é que a carta aos Hebreus vem para dar consolo, dar esperança e dar segurança para aqueles irmãos que estavam em sofrimento. Então, alguns foram maltratados, insultados, como diz capítulo 10, 33. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados, como para serem maltratados. Em outras vezes, se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. Então, eles eram expostos como um espetáculo de gente que não tinha valor, não dava valor aos cristãos. Muitos foram maltratados, espancados e insultados. Por isso, eles estavam ali recebendo o consolo desta carta para que eles pudessem vencer em fé e alegria no Senhor. Muitos sofreram prisões e foram despojados de seus bens. 10:34 diz assim: porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Então vejam que eles, além de perseguidos, maltratados, eles também eram roubados dos seus bens, eles expoliados e colocados até nas prisões. E isto, capítulo 12, versículo de 1 a 7, vai falar que existia o risco de martírio. Não estava distante para eles a realidade do martírio. Eles se viam desonrados e envergonhados naquela terra, porque ninguém dava valor para eles, porque eles tinham abandonado o judaísmo e muitos vieram do paganismo.
para servir a Jesus. É mais ou menos como os africanos que são rejeitados quando chegam na Europa. O que você deve se lembrar de navios, barcos cheios de africanos fugindo da sua terra por causa da fome, de guerras, e sendo rejeitados na Europa. Como os mexicanos que são rejeitados nos Estados Unidos, né? São impedidos de entrar em busca de uma vida melhor. Assim eram os cristãos também naquela época. Eles eram a escória da sociedade, ninguém dava valor para eles. E por isso que é ressaltado que nós não somos daqui. A carta ressalta várias vezes: nós não somos desta terra. Capítulo 14, 14 diz assim: de fato, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Diz a palavra, capítulo 11, capítulo 12, que os santos do Antigo Testamento ansiavam, anelavam por uma pátria melhor, por uma pátria superior. Tinha esperança nessa pátria porque eles se sentiam rejeitados nesta terra. E nós também temos uma pátria que é melhor explicada em Apocalipse, que diz lá que Deus fez novos céus e nova terra, e nós iremos habitar juntamente com Jesus na pátria celestial, na nova Jerusalém. Nós também estamos aqui nesta terra de passagem. A nossa permanência não será aqui, mas na glória com Jesus para sempre. Portanto, se você está sofrendo perseguição, sofrendo expoliação, prisão, saiba que você está no caminho para a eternidade. Nós estamos a caminho para a nossa cidade permanente. Então, havia para os cristãos nominais o perigo da apostasia. A tendência de abandonar o evangelho por causa disso que estou falando era muito forte. Era muito grande a tentação de abandonar e não suportar as pressões e a perseguição. Então, após confessar Cristo, havia o risco de voltar aos velhos ritos religiosos, porque ali ninguém sofria perseguição. Então, se isso acontecesse, isto era pisotear o Filho de Deus. Era profanar o sacrifício e insultar o Espírito Santo de Deus. Nós vamos trabalhar isto lá na carta de Hebreus, capítulo 4 em diante, vai falar sobre isto, né, de retornar às práticas antigas, de abandonar o Evangelho, de se desviar do caminho do Senhor, de abandonar a comunhão com os santos. Então, contra o pecado da apostasia, há várias advertências no livro de Hebreus. Várias advertências. Por exemplo, a advertência sobre desviar-se da verdade de Cristo. No capítulo 12, segundo diz: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então havia um conselho, havia uma insistência para os cristãos não abandonarem a verdade que já tinham ouvido. Não abandonarem o evangelho que tinham abraçado, apesar de toda a perseguição, apesar de todo o sofrimento que estavam passando, não deviam abandonar o evangelho. Também não deveriam provocar a Deus endurecendo o coração. Capítulo 3, de 7 a 19, nós vamos trabalhar sobre isso. Como nós podemos apostatar da fé endurecendo o nosso coração. Pessoas que ouvem a palavra, mas endurecem e abandonam o evangelho. Capítulo 3 fala muito bem sobre isso, né? E até é muito conhecido o texto que diz: hoje se ouvir a sua voz, não endureçam, como foi na rebelião, no dia da tentação, no deserto. Então, havia também esse tipo de situação que os crentes não deveriam abandonar Deus, endurecendo o seu próprio coração.
Havia também o perigo de um crescimento lento e muitos fracos na fé. Isso era também muito perigoso. Eram presas fáceis para desistir do caminho do Evangelho se a pessoa era lenta para aprender e tinha sempre uma fé muito fraca. Em Hebreus 5, 12 e 13 diz assim: pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Então, o autor está falando aqui de que havia um grupo de cristãos que eram bebês sempre, embora tivesse muito tempo na igreja. Ele fala que, levando em conta o tempo decorrido, vocês não crescem, não cresceram no Evangelho. Isso é perigoso para que abandone a fé, abandone o privilégio de ser filho de Deus. Alguns estavam fracos e cansados. E como tratar, como animar estes irmãos estavam fracos e cansados? E capítulo 12, versículo 12 e 13 diz: por isso, levante as mãos cansadas, fortaleça os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Então, aqui ele está exaltando o valor da comunhão dos santos, de estar congregando na igreja, de estar junto, para que não se fraqueça. O poder da igreja está em cada um fortalecer um ao outro com exortações, com conselhos, com a disciplina do Senhor. Então, quando a gente abandona o caminho do Senhor, se afasta dos irmãos, há um perigo muito grande de abandonar o Evangelho, porque a pessoa vai ficando fria, vai ficando desanimada, vai ficando entediada, e aí Satanás vem e lança o bote, e ele perde a congregação dos irmãos, e ele aposta da fé, porque não se manteve em comunhão com os irmãos. Apostatar deixando de congregar. Às vezes a gente acha que deixar de congregar com os irmãos é uma coisa natural. A gente acha, às vezes, que não tem nada a ver eu deixar de me congregar por 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses. Mas a palavra de Deus diz claramente assim: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos alimentações, ainda mais que vocês veem que o dia se aproxima. Então, o deixar de congregar é também uma forma de apostatar da fé, porque ele não está sendo alimentado através do corpo de Cristo. Porque a nossa segurança, a nossa fortaleza, a nossa vida depende do irmão. Assim como o nosso corpo físico, o sangue, ele precisa correr em todos os nossos órgãos e tecidos para que haja vida em todos os nossos membros. Assim também nós, como cristãos, precisamos estar juntos para que a vida de Deus corra através de nós para os outros e dos outros para nós. Então, existe alegria, existe benefícios tremendos quando estamos juntos, porque estamos sendo alimentados pelo Senhor através dos irmãos, a sua presença, a sua palavra, o seu carinho, a sua administração, o seu conselho, nos mantém vivos no Senhor. Agora, quando se deixa de congregar, nada disso é recebido e começa a se morrer na fé. Então, também o autor de Hebreus também diz que uma forma de apostasia é pecando deliberada e voluntariamente, fazendo coisas que a Bíblia já disse que não é para fazer. Ele sabe o que a Bíblia diz, mas mesmo assim, deliberadamente e voluntariamente, ele vai para o pecado. E o que o autor diz para estas pessoas?
Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Então, já é uma decisão da pessoa não querer Jesus. Ele rejeita Jesus por causa do pecado. Também uma outra forma de desculpe, o telefone caiu. Débora, vem ligar aqui o Instagram, por favor. Outra forma de levar à apostasia é quando nós trocamos a salvação por um prazer barato. Diz assim: e cuide para que não haja nenhum impuro profano, como Esaú, o qual, por um prato de comida, vendeu seu direito de primogenitura. Então, veja que Esaú, porque estava com fome, não dominou seus instintos, não dominou seus desejos e acabou fazendo algo terrível. Por causa de um prato de comida, ele desiste da sua bênção permanente. E, por último, rejeição àquele que está falando do céu para nós. É um tipo de apostasia também. Tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala, pois se os que se recusam a ouvir quem divinamente os advertia na terra não escaparam, muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Então, Deus está falando dos céus para nós, através da sua palavra, através de Jesus, através dos irmãos. Quando nós rejeitamos isto, então é também apostasia diante de Deus. Por isso, queridos, nós precisamos entender que Hebreus é uma carta muito forte para nós. E uma das razões porque Hebreus foi escrito, eles precisavam de encorajamento a ter fé nas promessas de Deus. Precisavam ser lembrados dos privilégios das bênçãos eternas em Cristo. Precisavam ser lembrados que eles tinham provado que o Senhor é bom. Então, Hebreus é tremendo para fortalecer quem está fraco, quem está desanimado. E quais os destaques da carta aos Hebreus se apresentam? Primeiro que esta carta, ela não tem o modelo de uma carta de um apóstolo, porque toda a carta que nós lemos no Novo Testamento, o apóstolo se apresenta no início e diz para quem está sendo endereçado. E aqui nesta carta não tem nenhuma apresentação de quem está falando. Apenas ele diz, versículo 13, capítulo 13, versículo 22, irmãos, peço que escute com paciência esta palavra de exortação, porque, na verdade, escrevi de forma bem resumida. Então, veja que 13 capítulos de Hebreus, ele acha que é um resumo do que Deus poderia revelar para aquele povo ali. Então, a carta é como se fosse um conselho, uma mensagem para aquela igreja dos judeus que estavam ali naquele momento. E também um tema muito forte que é apresentado em Hebreus é Jesus é o nosso sumo sacerdote. Eu creio que aqui está o ponto alto da carta de Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2, que diz, ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote, que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Então, a carta aos Hebreus vai defender que Jesus é nosso sumo sacerdote e é superior a Arão do Antigo Testamento. A carta aos Hebreus defende que o centro é Jesus. Ele é a melhor e superior revelação de Deus para nós. Hebreus é a confrontação da religião com a pessoa de Jesus Cristo. Ter uma religião, seguir credos e ordenanças, não leva ninguém para o céu. O que leva alguém para o céu é ter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Por isso nós devemos investir em nosso relacionamento diário com Deus, para a glória dele sempre. Então, 4 mudanças
acontecem do Antigo Testamento para o Novo. Isto na Bíblia do Discipulário de David Confield também está, você pode encontrar na página 1769. Por exemplo, dia sagrado, lá na lei de Moisés, era o sábado. No Novo Testamento, todos os dias para nós são sagrados. Tudo para nós é sagrado. Por um tempo eu ouvi muito dizendo que alguns cristãos tinham uma vida espiritual e uma vida secular. Durante a semana estavam na vida secular trabalhando, estudando, fazendo seus afazeres. E do domingo eles eram crentes, eram espirituais. Mas a Bíblia não faz essa divisão nunca. Todos os dias são santos, tudo que a gente faz deve ser para a glória de Deus. Paulo chega a dizer, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, façam isto para a glória de Deus. Para o cristão não há diferença do que é secular e do que é sagrado, porque para o cristão tudo que ele faz deve ser consagrado a Deus. Então, sábado ficou para trás. Agora, todos os dias são santificados para a glória de Deus. Havia um lugar sagrado, que era o templo. Agora, não. Nós somos o templo do Espírito Santo. Deus habita em nós. Onde nós vamos, Deus está ali. Onde nós chegamos, Deus chega. Então, por isso que o templo, ele não tem mais essa importância de encontrar Deus no templo. Deus está em nós, e onde nós estamos, Deus está. E por isso nós podemos levar Deus a qualquer pessoa, porque Ele está morando em nós. Havia também a pessoa sagrada, que era o sacerdote. Hoje, nós somos sacerdócio real. Nós temos um sacerdote, Jesus, mas Ele nos fez sacerdotes para ministrar em nome dEle nesta terra. Nós temos esse privilégio de representar Deus nesta terra. Por exemplo, é importante ser um ministro do governo Bolsonaro, ou ser um ministro do governo Donald Trump? É importante ser um ministro? Muito mais importante é ser um ministro de Deus, é ser um sacerdote de Deus, porque estes ministros terrenos falam em nome de um governo humano. E nós falamos diante de um governo divino. Nós representamos um governo de Deus, um governo celestial. E mais, um ministro brasileiro, ele só tem autoridade no Brasil. E até mesmo o chanceler, que representa o Brasil em outra nação, ele representa também somente o Brasil, os interesses do Brasil. Mas nós temos acesso a todas as nações. Nós temos autoridade para ministrar em nome de Deus em todas as nações. Portanto, também o nosso sacerdócio é muito superior ao de Arão, é muito superior a qualquer ministro da face da terra hoje, porque nós somos sacerdócio real. O Rei Jesus nos deu este ministério, este privilégio. Havia também um templo sagrado, era o templo do culto. Hoje, a vida toda é sagrada. O culto hoje não para. Romanos 12 diz que nós devemos apresentar os nossos corpos vivos, santo e agradável a Deus, como o nosso culto racional. No Antigo Testamento, no tabernáculo de Moisés, havia apenas os sacrifícios. Porém, quando Davi trouxe a Arca da Aliança para perto de si, ele instituiu a adoração 24 horas por dia. Colocou turno de sacerdotes e levitas para adorar ao Senhor sempre. E em Atos capítulo 15, quando estava na questão de os cristãos gentios cumprir a lei de Moisés ou não, disse não, o que eles têm que restaurar é a tenda de Davi e não o templo de Salomão ou então o tabernáculo de Arão. Mas a tenda de Davi. Por quê? Porque a tenda de Davi só tinha a adoração a Deus 24 horas por dia. Assim mesmo o cristão, ele deve adorar a Deus 24 horas por dia. Tudo que ele faz, tudo que ele vive é adoração ao nosso Deus. Porque aqui está o templo móvel onde Jesus
habita. Portanto, querido, dia sagrado, lugar sagrado, pessoa sagrada, tempo sagrado, se cumpre no meio da igreja. Nós temos agora esta amplitude do processo de Deus. Por isso, nós iremos estudar esta carta com estes temas em mente. Tudo isso nós vamos estudar nesta carta que estamos falando aqui. Eu estou dando um panorama a você do que iremos encontrar na carta. Então, a organização da carta está assim. Capítulo 1 a 4, 13, Deus fala hoje por meio do seu Filho. Jesus é que se revela a nós agora. Ele começa dizendo, antes, Deus falou através aos pais pelos profetas, mas agora através de Jesus Cristo. Capítulo 4 até 10, a obra do nosso sumo sacerdote vai ser explicada bem detalhadamente, que é o nosso sacerdote das glórias futuras, que nós iremos também gozar. Capítulo 10, 32 a 13, 16 diz, o nosso rumo é a pátria celestial, por isso a necessidade de perseverar, apesar das dificuldades e do sofrimento. Capítulo 13, 17 a 25, nós temos saudações finais, nós temos conselhos para todos que estão ouvindo ali aquele autor. Por isso, o livro de Hebreus é um livro muito rico, muito profundo. E concluindo agora, nós podemos entender que Deus tem grandes coisas para nós como igreja a revelar através do livro de Hebreus. O livro de Hebreus é um livro de estimativas. Eu estava lendo o Hernando Dias Lopes, ele mostra esses 5 princípios aqui do livro de Hebreus. O livro de Hebreus é um livro de estimativa, porque a palavra superior é escrita lá 13 vezes nesta carta. Deus em Cristo, revelando as coisas. E Cristo é superior a tudo que estava no Antigo Testamento. O livro de Hebreus também é um livro de exortação, é um livro de conselho, é um livro de aviso para aqueles que estão ali vivendo nas situações da vida a cada dia. Também o livro de Hebreus é um livro de exame. Deus está abalando todas as coisas. Deus abalou tudo o que era anterior, para que Jesus fosse revelado com máxima clareza. Veja que os homens do tempo de Jesus não reconheceram que Jesus era o Filho de Deus. Embora os tipos, as ordenanças, o templo, o tabernáculo, tudo vinham dizendo que viria o Messias, mas eles não reconheceram. Pois perderam a grande bênção de ter Jesus como seu Salvador naquela época e acabaram matando Jesus. Mas Deus transforma a morte em ressurreição. Hoje nós temos a grande maravilha de entender que Jesus é o cumprimento de todas aquelas coisas do Antigo Testamento. O livro de Hebreus também é um livro de expectativas, né? Porque revela o futuro para nós, revela quem seremos no futuro e como iremos viver, onde iremos viver, com quem iremos viver. Nós não estamos perdidos no escuro, nós temos a revelação completa na palavra de Deus. Quinto, Hebreus é um livro de exaltação. Ele exalta a pessoa de Cristo do início ao fim. Cristo é o profeta e a mensagem, e é o maior profeta e a mensagem completa. Ele é o sumo sacerdote, superior a Arão. Ele é o sacrifício perfeito. Ele é o rei dos reis, embora se manifestou como servo. Ele é o filho amado de Deus. Ele é o criador, o sustentador do universo, o redentor, o rei da glória. Portanto, Hebreus é uma carta riquíssima para a gente aprender, e eu creio que Deus vai nos abençoar muito estudando esta carta aos Hebreus. Eu quis fazer este panorama para vocês hoje, porque entrar sem este panorama é como se fosse você pegar a estrada sem ter o GPS ou um mapa, sem saber para onde estava indo. Mas nós já estamos sabendo que tem delícias no caminho para a gente descobrir, tem coisas maravilhosas para a gente
desfrutar nesta caminhada de Hebreus, nesses 13 capítulos. Então, que Deus possa abrir o nosso coração para que a gente entenda os propósitos dele, a revelação dele em nossas vidas nesse tempo, nestas terças-feiras, vamos estudar o livro de Hebreus. Vamos orar? Senhor, santo é o teu nome, toda glória e honra seja dada somente a ti no poder do sangue de Jesus Cristo. Por isso, Pai, nós queremos te glorificar, Senhor, te exaltar, dar toda a glória e honra somente a ti, Pai. Grandes mistérios foram revelados a nós através desta carta. E nós queremos conhecer, para te amar mais, com mais conhecimento, com mais confiança, com mais liberdade. Conhecer a ti, Senhor, de relacionamento, de profundidade, de intimidade contigo. Pai, abre o nosso coração a cada dia, Pai, no poder do sangue de Jesus Cristo. Abençoa este povo que está ouvindo nos seus lares. Que Deus possa multiplicar esta palavra em cada coração, dando alegria, dando esperança, dando firmeza, dando confiança que Jesus, ele é real, ele é perfeito. As suas promessas não caem por terra. Todas irão se cumprir em nossas vidas. Abençoa o teu povo, Senhor, com esta palavra de esperança, palavra de consolo, de redenção e de glorificação do teu Filho. Por isso, Pai, queremos te agradecer por esse tempo aqui, fazendo este panorama de Hebreus. E nos ajuda, Senhor, a entender o texto, Senhor. Queremos cavar estas minas que tem nesta carta, Senhor, para que possamos crescer cada dia mais em Ti. No poder do nome de Jesus. Amém. Shalom, Deus abençoe a todos, que você possa ter sido enriquecido com esta palavra e que Deus possa agir poderosamente na sua vida, na sua casa, e que Deus faça milagres a cada dia em nossas vidas. Vocês podem deixar também os comentários aí no chat do YouTube. O Instagram aqui desligou, mas o YouTube está funcionando. Deus seja louvado sempre. Amém? Ok. Vamos lidando. Glória a Deus, pastor.